Bom final de tarde, meus queridos amigos e irmãos. Que Deus te abençoe e proteja hoje e sempre. Hoje é domingo, dia de finados, live especial para orarmos pelos nossos irmãos que estão no plano espiritual. Oi, Vilma, a Dani, a Cíntia Malzone, a Sidneia Caparró, sejam todos bem-vindos. Você que está nos assistindo no Instagram, você que está nos assistindo no Facebook, sejam todos bem-vindos para a nossa live especial do dia de finados. A Vera Lopes, boa noite, meu querido amigo, boa noite. Aqui um finalzinho de tarde ainda, difícil dar boa noite 6 da tarde, mas estamos aqui, 6 horas e 3 minutos. A Luciana Vasconcelos, a Cibele Parra, nosso irmão Mauro, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, conforme eu prometi, estamos aqui ao vivo às 18 horas para realizar a nossa oração especial de dia de finados. Desde já, separe seu copo com água, está aqui a minha garrafinha, vou abrir na sua frente para que a gente possa fazer a nossa oração. Vou, como sempre, beber um pouquinho de água antes, mas depois já vou deixar preparado aqui para a nossa oração de daqui a pouco. Hoje é domingo, dia 2 de novembro, dia em que o mundo cristão lembra-se dos mortos, que em verdade estão mais vivos do que nunca. Sejam todos bem-vindos, que Deus te abençoe, te proteja, envolva o seu coração nos melhores e mais poderosos eflúvios de paz, de amor, de esperança e de fé. Oi, Márcia Lima, Cláudia Regina, Selma Lucy, a teacher Elaine Biagione 23, sejam todos bem-vindos. Meus irmãos, antes de fazer a nossa oração, porque essa é uma live de oração, vale lembrar que tudo o que tem 3 dimensões nessa existência, largura, altura e profundidade, está sujeito ao nascimento, à criação, por isso é que tem as 3 dimensões, mas também ao seu fim, ao seu término ou à sua transmutação. Não o fim atômico, porque, segundo Lavoisier, nada se perde, tudo se transforma, então ele transmuta em outras formas, mas o fim daquela forma existe. O nosso corpo tem 3 dimensões: largura, altura e profundidade. Logo, ele tem início, quando foi criado, e tem fim, com a morte do corpo físico. Mas nem tudo no universo é só físico. Existe um universo espiritual. Achar que nesse universo inteiro só existem largura, altura e profundidade, 3 dimensões, seria uma pequenez muito grande da nossa capacidade de pensar, do nosso intelecto, do nosso raciocínio. Existe vida espiritual em outra dimensão. Portanto, é verdade, existe a morte do corpo físico, mas não existe a morte do espírito. O espírito é eterno, ele vive após a morte do corpo. Logo, nós cremos que esses espíritos, assim como nós somos um espírito, vale sempre entender o seguinte: eu não sou um corpo numa experiência espiritual. Eu sou um espírito eterno numa experiência corporal, temporal, terrena. Deu para entender? Logo, o dia que o meu corpo morrer, eu parto daqui. Por exemplo, vamos pegar carros. Imagine alguém dirigindo um Fusca. Você acha que é certo a pessoa dirigindo um Fusca falar, eu sou o Fusca? Não, ele é o motorista. O Fusca é o Fusca, o motorista é que dá direção ao carro. Se você vê alguém dirigindo uma Kombi, é certo a pessoa falar, eu sou Kombi? Não, é errado. Ela é a motorista da Kombi. A Kombi é a Kombi, o motorista é o motorista que dá a direção ao carro. Assim mesmo, eu não sou um corpo. Eu estou em um corpo como espírito eterno, mas eu sou o motorista dele.
Logo, os carros se trocam, mas o motorista é o mesmo. O motorista de um Fusca um dia pode vir a dirigir uma Kombi, um dia pode vir a dirigir uma Ferrari, um dia pode dirigir outro carro. Então, nós somos o motorista do nosso corpo. Por isso que nós cremos na imortalidade da alma. Os espíritos continuam vivos. Como eles continuam após a morte do corpo físico? Geralmente, pela lei da afinidade espiritual, eles irão para uma região que tem essa afinidade. Como se cria essa afinidade? Através dos gostos, dos desejos, das ações que ele praticou. Logo, uma pessoa que se envolveu, por exemplo, com o mal, é muito possível que quando desencarnar no mundo espiritual, aqueles espíritos que inclusive o incentivavam a praticar o mal, o recolham e o tragam para viver com ele. Como uma pessoa que viveu no bem, trabalhando no bem, é natural que os espíritos de luz que o acompanhavam, porque espíritos de luz vão acompanhar pessoas que estão no bem, vão recolhê-lo, amparar e protegê-lo. Só que sempre no plano espiritual, quando nós desencarnamos, nós passamos por um momento de transição. Por quê? Porque estávamos numa experiência eminentemente física, corporal, e natural que quando desencarnamos há uma semi-inconsciência, ou seja, como se tivéssemos uma anestesia, mais ou menos aqui, uma anestesia, e é tratado no plano espiritual a mente desse espírito, o perispírito, que é o corpo do espírito. Nós temos espírito, perispírito e corpo. Esse perispírito é o que faz a ligação com o corpo. Quando o corpo morre, esse perispírito continua vivo, mas ele traz muitos laços do corpo. Foi ele que passou para o corpo e o corpo para ele. Eles têm uma ligação permeável muito grande. Esse perispírito é tratado na área do estômago, para o espírito não sentir fome, na área mental, para que ele possa enxergar de maneira diferente, na área do sono, na área das células perispirituais. Então esses espíritos são levados para, geralmente, um hospital, uma colônia de refazimento, naturalmente que estão sendo espíritos medianos, espíritos bons. Os espíritos que são ligados ao mal, naturalmente, pela própria lei de afinidade e pelo merecimento que eles criaram negativo, por aquilo que vamos chamar de karma negativo, eles vão enfrentar no que chamamos de umbral, uma região difícil, os umbrais da vida, aquilo que lhe pertence. Porque quem semeia arroz, colhe arroz. Quem semeia feijão, colhe feijão. Quem semeia amor, colhe amor. Quem semeia vento, colhe tempestade. Mas mesmo as tempestades que ele colher será momentâneo, porque, segundo a nossa fé, todo sofrimento humano tem uma razão de existir. Nós criamos causas e condições para ele existir. Estou falando no mundo espiritual, e ele é momentâneo. Nunca ele é eterno. Eterno, o que vai durar para sempre, só as virtudes, a grandeza e a bondade de Deus. Com isso, eu quero dizer que os seus entes queridos, que é aquele que você deseja o bem, todos estão vivos. E é natural que oremos por eles. Há uma questão no Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro espírita do mundo, codificado por Allan Kardec, onde Allan Kardec, se eu não me engano, na questão 425, indaga aos benfeitores espirituais da vida maior: os espíritos influenciam em nossa vida e em nossa inteligência? E eles respondem: sim, muito mais do que supondes, chegando a tal ponto de que são eles quem vos dirigem ou vos conduzem. Concluímos nós, para o bem ou para o mal, dependendo da sintonia. Então tudo é sintonia espiritual, tudo é oportunidade de crescimento, e eles estão vivos, mais vivos do que nunca. Meus irmãos, já imaginou Deus nos criar a terra, criar o universo, criar todas as condições, e no final todo mundo acaba morto e não tem nada mais? Não tem razão. Seria um custo-benefício. Você já imaginou criar um universo desse tamanho para uma vida de 80, 90, 100 anos? Pensar que você vive há 150 anos? Não é nada comparado à imortalidade espiritual. Então, nosso papel sempre é de respeito com eles, de carinho, de atenção. Quem são esses espíritos que podem estar ao seu lado?
parentes desencarnados, que se chamam de ancestrais, ou seus parentes, a mesma coisa. Ancestral ou parente de várias encarnações anteriores. Tem gente que tem acompanhando ele no mundo espiritual, espíritos que reencarnaram com ele 10 existências anteriores. Fala, não, mas eu não tive nada com um determinado povo e tem determinado povo espiritual que me acompanha. Você, nessa existência, não teve nada. Mas lembre-se, nós não reencarnamos só no Brasil. Eu sou homem e reencarnei no Brasil. Não quer dizer que eu reencarno sempre como homem, sempre no Brasil. Posso reencarnar como mulher em outro lugar. Então entenda bem. Outra coisa, espírito não tem sexo. O corpo tem. O corpo tem os seus cromossomos X, Y, mas o espírito não. O espírito tem uma experiência num corpo masculino, sujeito naturalmente aos hormônios que lhe caracterizam a marcha, assim como no corpo feminino. Mas o espírito mesmo, sem o perispírito, esse espírito evoluído é luz. É luz, não tem sexo. Então tudo isso é uma condição terrena. Por isso, meus irmãos, que ficar brigando por homem, mulher, negro, branco, não sei o que, é a maior burrice, estupidez da face da terra. Porque tudo isso é condição momentânea e transitória, nunca definitiva. Logo, por que eu vou me matar por uma condição transitória quando eu estou querendo o principal? Por que eu vou me matar por migalhas que caíram da mesa se eu posso comer o bolo? Você entendeu que a gente tem que pensar sempre longe e maior? A visão espiritual lhe dá uma visão macro, lhe dá uma visão maior da sua existência. Logo, esses espíritos que podem te acompanhar são ancestrais ou parentes de outras, estou colocando no plural, não só da última, mas de outras existências que lhe desejam o bem, que lhe amparam, que lhe protegem. Podem ser também espíritos que não se resolveram, que têm alguma pendência com você. Pode? Pode. Nós estamos num planeta de provas e expiações sujeitas às maiores energias e não é porque o espírito desencarnou, há aquela visão de que o espírito desencarnou, virou santo. O espírito desencarnou, aí ele virou um anjo de luz. Não é bem assim. Não virou nem anjo nem demônio. Ele continuou o que é aqui, só que em outra dimensão. Eu, Estevão Camolese, quando desencarnar, poderei até assumir no mundo espiritual uma outra forma que eu tive numa outra existência. Claro, sim, o corpo teria uma condição muito mais favorável do que as limitações que eu tenho do corpo, das doenças naturais, das dores, dos limites físicos, ou seja, eu teria uma vantagem muito grande, mas eu serei muito próximo espiritualmente do que eu sou hoje. Por quê? Porque a lei de evolução não dá saltos, não é na base do milagre, é na base da conquista, da luta, da caminhada. Evolução espiritual não se faz de elevador, se faz de escada, degrau por degrau, andar por andar, com muito suor e muito trabalho. Logo, eles estão vivos. Seus parentes, estou lhe garantindo, estão vivos. E é sempre bom orar por eles, pedindo amparo. Por exemplo, eu tenho a minha mãe, Dona Alice Pereira Camolese, que já desencarnou, minha mãezinha querida, e eu oro sempre por ela, pedindo a Deus para que possa abençoá-la, protegê-la, pedindo algumas vezes, como eu sei que ela está bem, a intuição dela para fazer determinada coisa. Existem espíritos que eu gosto muito, que eu tenho uma afinidade muito grande, como o nosso querido Chico Xavier. Eu peço para Chico Xavier, Chico, me abençoe nisso daqui, permita que eu... O que você faria nesse... E tenho certeza que eles, quando você faz com respeito, não é mágica. Isso que eu estou te falando aqui não é mágica, é coração, é amor. Espírito, ninguém engana. Espírito de luz, a gente não engana, porque muita coisa engana nesse mundo. Conversinha engana, promessa engana, aparência engana, mas vibração não engana ninguém. Eles vão olhar a sua vibração, eles vão olhar o seu coração, vão olhar se você acredita. Eles conhecem a sua verdade. Entenda bem, quando você vai lidar com o espírito de luz, não tente passar por coitadinho, não tente passar por vítima. Eles conhecem, eles têm a verdade deles e eles conhecem a sua verdade, a sua necessidade e o seu merecimento. Verdade, necessidade, conhecimento. Você tem a sua verdade, eles conhecem qual, não tente mentir. Eles conhecem a sua necessidade, o que você precisa, e o seu merecimento, dentro do que você precisa, o que você pode receber. É aí que eles agem. Olha que lindo isso. Isso é fantástico para a pessoa que está numa caminhada muito de luz, muito honesta na espiritualidade. Então peça
peça, o que você faria nisso? Me abençoe. Eu tenho muitos espíritos, uma lista enorme. E muitas vezes eu converso com eles e venho pedindo amparo, proteção, cada um em determinada área. Cada um em determinada área. Eu separei a área da minha vida em várias partes. Como a medicina, tem a cardiologia, então eu tenho um espírito que cuida da minha carreira política, eu tenho um espírito que cuida das minhas palestras, eu tenho um espírito que cuida da minha saúde, eu tenho um espírito que cuida da minha família, eu tenho um espírito que cuida dos meus negócios, eu tenho um espírito que abre os caminhos para mim, eu tenho um espírito que não deixa outros maldosos chegarem, eu tenho um espírito só para proteção, eu tenho um espírito que, se necessário, serve para ataque. Então, cada um deles tem um nome, eu sei quem é, e eu oro, peço, converso, é impressionante. Quando você vai fazendo isso de coração aberto, você vai sentindo a presença deles, você sente eles conversando com você, isso através da, não precisa incorporar nada disso, você vai sentir através da intuição, da inspiração. Para isso, minha irmã, para isso, meu irmão, você precisa de coração aberto. Mais uma vez, os Espíritos conhecem a sua verdade, conhecem a sua necessidade e o seu merecimento. Se você for muito honesta, espiritualidade superior, a chave para você lidar com eles é a sinceridade espiritual. Seja sempre sincero, não tente enganá-los. Se você fizer isso, e eles perceberem que você está falando a verdade e realmente tem vontade de mudar, eles te amparam, eles te protegem. Meus irmãos, esses espíritos, quando desencarnam, vão para o lugar que vai ser melhor para eles. Então, os espíritos levam eles, os desencarnados, para as escolas espirituais, colônias de tratamento, hospitais de refazimento, e eles ficam no plano espiritual por determinado tempo. Quanto tempo ficam os desencarnados no mundo espiritual? Pode ser poucos anos, como podem ser alguns séculos. Cada caso é caso, porque cada caso tem uma utilidade, mas independente de quanto fica no plano espiritual, ele tem que voltar à Terra. Por quê? Porque na Terra, com o esquecimento do passado e sujeito às condições físicas, ele vai poder resolver coisas na Terra que no plano espiritual não resolvia. Por exemplo, no plano espiritual ele sabe quem que é quem, mas na Terra, pelo esquecimento do passado, ele pode reencarnar na mesma família com um irmão sanguíneo, que é uma desavença enorme dele no plano espiritual. Com um parente que se torna um perseguidor, com alguém que vai lhe atormentar a vida e que ele, no mundo espiritual, sabendo quem é, jamais ficaria juntos. Mas, pelo esquecimento do passado na Terra, acaba numa circunstância momentânea do destino estabelecido por Deus, reencarnando com ele e aprendendo a conviver numa prova muitas vezes difícil. Tem gente que tem prova familiar extremamente difícil. Tem gente cuja prova não está do portão para fora de casa, não. Está de dentro para casa. Portanto, a André Gonçalves, o Ricardo Lourenço, por isso, tem essa intimidade com o plano espiritual. Eles são muito presentes. Quando eu convivi com Chico Xavier, eu percebi que Chico vivia mais para lá do que para cá. Essa presença é que nós estabelecemos como se fosse um muro intransponível. Tem o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, cada um a 10 milhões de quilômetros. Não é isso, é o mesmo mundo. Só há vida espiritual. Vida ou morte é de corpo, não de espírito. Então, com absoluta certeza, eles nos amparam, eles nos protegem, eles nos orientam. A dica que eu dou é, quando você vai sair de casa, peça orientação, mas sempre com humildade. Senhor, humildade, caridade. Senhor, permita que os espíritos de luz me acompanhem, me inspirem. O que eu devo fazer? Quando você vai abrindo a sua mente para isso, você vai vendo que do nada vem uma voz dizendo, faça isso. Você fala, meu Deus, quem falou isso? Não fui eu? Será que fui eu? É tão forte, é tão presente aqui dentro que dá a falsa sensação que é você que está falando mesmo. Mas logo você vai ver que não é você, porque até a voz é diferente. Fala com a sua voz, mas é uma entonação diferente, é uma vibração diferente. Você pede aquilo ali e fala, meu Deus, eu vou por aqui. Quando você vai por aqui, fala, Jesus amado, graças a Deus que eu fui por aqui. E a influência positiva dos espíritos de luz, que te amparam, te protegem, te orientam. As pessoas perguntam para mim, Camolese, no dia aqui no mundo ocidental, no mundo cristão brasileiro, o Dia dos Mortos é dia 2 de novembro. Muitas pessoas vão aos cemitérios e é errado ir. Não, não é errado ir. Eu sei que lá está o corpo
físico, não mais o corpo, né? Porque o corpo já possivelmente se decompôs, mas está parte do corpo, sim, que são os ossos que pertencem ao corpo. Então, de toda maneira, tem restos mortais ali. Mas os espíritos, sabendo que a pessoa vai lá, o que eles fazem? Eles vão lá para encontrá-la também, não tem problema nenhum. Aquilo ali é um ponto de contato, de fé da pessoa. Tudo bem? Então, o nosso respeito muito grande, que tem espírito que fala, não pode ir no cemitério, larga de dar palpite na fé dos outros, deixa os outros usarem a sua fé do jeito que quer, está indo lá para encontrar o parente, ele entendeu que o parente está lá, você vai lá e fala que não está, por quem é você? Quem te elegeu o juiz dos teus irmãos? Então, se ele quer ir, vá. Quantas vezes eu já fui? E olha que não foi nem para ver morto conhecido, mas eu vou, ando, falando bom dia, meus irmãos, e oro e peço a Deus por todos eles, sabe, que tá ali naquela coisa. Quantas vezes Chico Xavier ia de noite, depois que terminava tudo, ia para fazer um trabalho, as pessoas, não, ia lá, sentava num túmulo, conversava com os mortos. Ali eles tinham, Chico tinha, no mundo dos mortos, os maiores amigos, os maiores conhecidos e os maiores companheiros. O perigoso, meus irmãos, vamos dar uma dica aqui, o perigoso não é o mundo dos mortos. Acredite em mim, o perigoso é o mundo dos vivos. É esse que pode te matar, é esse que vai te trair, esse que vai dar confusão na sua vida, é esse que vai falar mal do WhatsApp para você, vai falar de você, é esse. O mundo dos vivos é que está o perigo. O mundo dos mortos, se você souber andar nele, o que é saber andar nele? Com respeito, com carinho, com amor e com compaixão, deixando todos serem quem são, você vai se dar sempre muito bem nessa vida aqui. Então eles estão vivos, te amparam, te protegem. Vamos orar por eles, pedindo a Deus amparo e proteção. Deixa eu beber só um pouquinho de água. Lembrando, meus irmãos, antes da gente fazer oração, deixa eu já colocar a música de fundo aqui. Nossas lives, segunda a sexta, 10 da noite. Hoje é uma live especial de oração pelos desencarnados, oração de finados, tá bom? Então nós vamos fazer uma oração por eles, eu dei uma introdução aqui pequena, de 24 minutos, e aí nós vamos orar por eles agora, porque com certeza eu tenho e você também deve ter muitos parentes desencarnados. Vamos fazer essa corrente de oração por eles, mas as nossas lives são de segunda a sexta-feira, tá bom? Às 10 da noite, amanhã 10 da noite, eu tenho palestra, 8 horas, e às 10 da noite eu terei live. Pense em Deus, acalma o seu coração. Vamos conversar com aqueles que te conhecem melhor do que você conhece a si mesmo. Pense em Deus. Senhor Deus, nosso Pai, Criador do infinito, do universo e de leis perfeitas para nossa evolução espiritual. Criastes a Terra, as dimensões humanas, a largura, a altura, a profundidade, o átomo, a matéria. Criastes leis físicas para que pudesse reger este planeta material, ao qual nossos pés pisam nesse instante. Sujeitas à materialidade do corpo, matriculados na escola dessa existência terrena, aprendemos aqui lições preciosas para nossa aquisição dos valores espirituais eternos. Senhor, e não obstante a experiência na Terra ser profundamente marcante para as nossas almas, trazendo-nos lições, algumas vezes dolorosas, outras vezes imensamente felizes. E não obstante a nossa passagem por esse mundo, em verdade, nós não somos daqui.
Chegamos aqui como espíritos eternos, no mecanismo da reencarnação. E partiremos daqui como espíritos eternos, através das leis da imortalidade espiritual. Não há morte, só a vida. E neste final de tarde, início de noite, nós rogamos por todos estes nossos irmãos, irmãs, parentes, amigos, ancestrais, companheiros de jornada, que nos antecederam na grande viagem em direção ao infinito. Rogamos o teu amparo e proteção aos nossos parentes, avós, pais, mães, irmãos, primos, tios, bisavós, trisavós, tetravós, pentavós, hexavós, heptavós, octavós, nonavós, decavós, toda a nossa ancestralidade. Porque se um deles houvesse faltado, nós não estaríamos aqui. Nós existimos graças a eles e nós somos parte deles. Extensão de sua própria espiritualidade na Terra. Por isso, nenhum de nós anda sozinho. Nós somos milhares, cada um de nós. Que essa pessoa sinta agora a presença desses seus ancestrais em sua vida. Que ela sinta agora o bem-querer deles, o pensamento deles, a energia deles subindo pelos seus braços, dominando o seu peito, a sua mente, acalmando o seu coração. Que essa pessoa que ora conosco tenha agora certeza de que seus ancestrais caminham com ela nesse instante. Senhor, nós rogamos por todos os espíritos de luz, anjos guardiões, mentores espirituais e guias, que foram designados para cuidarem de nós. Estes espíritos que nos acompanham, que nos conhecem mais que a nós mesmos, e que teriam todos os motivos para nos abandonar no meio do caminho, quando nós os abandonamos muitas vezes, pelos nossos atos, gestos, pensamentos, mas eles nunca desistiram de nós. Pelo espírito protetor dessa pessoa que ora conosco, pelo seu anjo guardião, pelo seu mentor espiritual, pelo seu guia espiritual, nós oramos agora. E que essa pessoa que ora conosco nesse instante, receba nesse exato momento essa vibração de luz do seu guia espiritual, do seu orientador, do seu mentor. Que ela sinta a presença dele agora. Que ela sinta a presença dele agora. Em nome de Jesus. Senhor, nós rogamos por todos os espíritos que trabalham pelo crescimento do mundo. Nós os respeitamos, os consagramos como espíritos de luz, os reconhecemos como prepostos de Deus e rendemos graças pelas suas existências. Nós rogamos, Senhor, por todas as entidades, das várias falanges possíveis, das milhares de religiões no mundo,
mas cuja espiritualidade sempre foi a mesma. Que eles recebam a nossa gratidão, o nosso amor, os nossos melhores pensamentos, a nossa melhor vibração. Senhor, rogamos o teu amparo e a tua proteção agora, no exercício da caridade, para todos os espíritos que sofrem, angustiados, tristes, infelizes, caídos, depauperados, prostrados na fé. Que eles recebam a tua luz, o teu amor, o teu amparo, a tua divina proteção. Que eles recebam a tua luz, o teu amparo, a tua divina proteção. A todos os recém-desencarnados, para que agora no mundo espiritual encontrem a luz e sejam encaminhados em direção ao teu reino de amor e de paz. Aqueles que extirparam o próprio corpo no suicídio infeliz, para que recebam neste instante o bálsamo da tua misericórdia e do teu amor. Para todos os espíritos que estão em regiões de sofrimento, em regiões umbralinas, no umbral da própria existência e das próprias emoções, que eles recebam agora o teu amparo e a tua proteção. Senhor, muito obrigado pela bênção da vida. E permita que nós, que aqui estamos na terra, cada um de nós possa cumprir com a sua missão muito bem, para que no momento em que retornarmos ao mundo espiritual superior, possamos retornar felizes, porque combatemos o bom combate, lutamos com o espírito da fé e vencemos a nós mesmos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teus são o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. E que assim seja, graças a Deus. E viva Jesus. Graças a Deus, viva Jesus. Onde você estiver, beba a sua água com fé. Graças a Deus, meus irmãos, que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine e que esses nossos irmãos possam receber o amparo, a proteção, a luz, o amor, que nossa vida e a vida deles possa sempre caminhar junto na estrada e no caminho do bem. Que Deus te abençoe e proteja. Espero que você tenha gostado da live de hoje, feita com muita fé, com muita vibração. E amanhã, segunda-feira, às 10 horas da noite, às 22 horas, teremos uma nova live, sempre com um tema novo, ligado à espiritualidade, ao seu crescimento espiritual.
Até amanhã, às 10 da noite. Um forte abraço. Fique com Deus.